Ok, vamos dar continuidade então. Vamos para o nosso segundo módulo da aula de hoje. Temos aí mais alguns temas bem bacanas para a gente tratar e com aquela surpresinha no final, mais um videozinho para a gente meditar no final do vídeo, no final da aula, perdão. Ok? Vamos lá? Vamos para o nosso próximo slide. A nossa iluminação vem do alto. Precisamos entender que a nossa iluminação não é baseada no nosso conhecimento humano, no nosso conhecimento, o conhecimento do homem, mas a nossa iluminação ela é baseada no conhecimento de Deus e ela vem do alto para nós. Vamos continuar no texto, olha só. Jesus ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Não somente nossa iluminação inicial com respeito às coisas de Deus vem da Escritura, mas todo o nosso crescimento espiritual subsequente vem também através da Escritura. E esta é a base da nossa santificação progressiva. Olha que interessante isso. A nossa iluminação vem através da graça de Deus, a graça de Deus nos alcança, nós olhamos para a palavra, somos iluminados com o conhecimento da verdade do Senhor que está na palavra dele, na palavra de Deus, e essa palavra não somente serve para esse nosso processo inicial, mas da palavra depende todo o processo de santificação. Porque é lá que nós vamos buscar entendimento, lá que nós vamos buscar conhecimento, é lá que nós vamos saber como fazer a vontade de Deus, como andar de acordo com a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela não só serve para o nosso início da caminhada, para o nosso início na fé, como também o nosso crescimento vem do ler, do aprender, do estudar a palavra de Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. Em conexão com isso, Paulo escreve: transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Nós somos renovados em conhecimento. Colossenses 3:10. Não por experiências místicas, nem mesmo primordialmente pela oração. É somente quando entendemos e retemos as verdades bíblicas em nossas mentes que vivemos nossas vidas em obediência a Deus para resistir com sucesso ao diabo quando ele vem contra nós. Vamos enxugar um pouco tudo isso aqui, vamos enxugar um pouco todo esse conhecimento que está sendo lançado para nós. Vamos entender, nós devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, e isso é feito pelo conhecimento da vontade de Deus, da verdade de Deus que está na palavra de Deus, ok? Somos alvos da graça de Deus, iluminados, e nós vamos para a palavra, aprendemos da palavra, e de lá nós tiramos ensinamentos para nós transformarmos, termos a nossa mente transformadas, as nossas mentes transformadas pela palavra de Deus. Então nós renovamos a nossa mente de acordo com o conhecimento que nós obtemos através das Escrituras. E esse conhecimento, ele não vem por experiência mística. Ele não é um conhecimento que nós temos, porque nós já vimos Deus fazer grandes coisas, nós já acompanhamos grandes coisas. Não, ele não vem por esse tipo de relacionamento, esse tipo de experiência. Nem mesmo primordialmente pela oração. Tem gente que fala, eu orei, Deus revelou, Deus falou, Deus isso. Não, a oração é um canal de comunicação que nós temos com o Senhor, é uma bênção de Deus para o seu povo. Mas ela não cumpre essa missão, ela não vem, não foi dada ao homem com esse papel primordial. Senão nós não precisaríamos aprender, estudar a palavra do Senhor. Mas quando nós estudamos e entendemos e retemos as verdades bíblicas em nossas mentes, é que vivemos nossas vidas em obediência a Deus para resistir com sucesso ao diabo quando ele vem contra nós. Então, como é que nós obtemos força? Como é que nós obtemos condições para resistirmos ao diabo?
através do conhecimento que nos é revelado na palavra do Senhor. Tudo que nós estamos estudando aqui sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, sobre essa verdadeira batalha que nós temos contra as forças do mal, nós estamos tirando informações e aprendizagens da onde? Da palavra do Senhor. Qual é a fonte para o nosso conhecimento? A palavra do Senhor. Então, nós precisamos cada vez mais buscarmos na palavra do Senhor esse tipo de conhecimento. Porque quando nós buscamos esses conhecimentos e obtemos, nós vamos ter sucesso na nossa resistência ao diabo, quando ele vem contra nós, quando ele nos ataca. Não é isso que a própria palavra nos orienta, que é para a gente permanecer firme, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, nós vamos buscar esse conhecimento na palavra do Senhor. Vamos um pouco mais adiante. Paulo continua no verso 13, dizendo assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir quando o dia do mal chegar e permanecer firmes depois de terem feito tudo. Olha, mais uma vez, vamos olhar para o texto, mais uma vez, Paulo está dizendo para a gente que nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Mais uma vez essa afirmação. Agora ele está fazendo essa mesma afirmação que ele fez no versículo 11, ele está fazendo no verso 13. Por quê? Porque é de suma importância nós nos habilitarmos vestindo toda a armadura de Deus, e não só partes dela. Porque senão nós deixamos brechas para que o inimigo trabalhe na nossa vida. Se nós só protegemos parte do nosso corpo, outra parte fica desprotegida. Quais são as partes, quais são as áreas da sua vida em que você acha que você é mais vulnerável? Qual é a área da sua vida que você acha que você precisa de maior fortalecimento? Você conhece essa área. E eu quero te dizer uma coisa, Satanás também conhece. Ele também sabe qual é a sua área mais vulnerável. Se você conhece qual é a área da sua vida em que você precisa de maior esforço para proteger, saiba que Satanás também sabe que é essa área que é a melhor área para ele trabalhar na sua vida. Se o problema é dinheiro, é onde ele vai trabalhar. Se o problema é temperamento ruim, é onde ele vai trabalhar. Se o homem tem problema com mulher, é onde ele vai trabalhar. Se a mulher tem problema com o homem, é isso que ele vai trabalhar. Se a pessoa tem problema com a língua, é onde ele vai trabalhar. Satanás conhece muito bem os nossos pontos fracos. Por isso nós necessitamos nos vestirmos, nos equiparmos de toda a armadura de Deus e não parte dela, para que não fique nenhuma brecha para a ação de Satanás. Vamos lá? Não somente a armadura de Deus nos protege das ciladas do diabo, mas também nos capacita a ficarmos firmes. Olhe bem isso. Não somente a armadura de Deus nos protege das ciladas do diabo, não é só das ciladas, mas ela também nos capacita a permanecermos firmes quando o dia do mal chegar. Isto é, quando cada peça da armadura que Deus nos providenciou está intacta, ou seja, está bem instalada, está bem vestida, nós estamos bem equipados com ela, então podemos enfrentar o inimigo no combate corpo a corpo, com confiança. Quando nós estamos bem equipados, nós nos sentimos seguros, porque nós sabemos que Deus promete estar conosco, porque nós sabemos e temos fé naquele que tem todo poder e autoridade e que nos dá esse poder e autoridade, coloca à nossa disposição para a nossa proteção, para a nossa batalha, para o nosso dia a dia de resistência contra Satanás e suas ciladas e seus enganos. Então, quando nós estamos bem equipados,
nós nos sentimos confiantes. Vamos adiante. A Bíblia diz que alguns foram cortados devido à incredulidade, mas nós permanecemos pela fé. Romanos 11, 20. Alguns foram cortados devido à incredulidade, falta de fé, não creram, não buscaram, não descansaram, não se equiparam no poder do Senhor. Mas nós permanecemos pela fé. A fé que Deus nos dá, a fé que Deus coloca no nosso coração. Nós permanecemos pela fé. É por meio da fé que nós continuamos firmes. E o texto continua dizendo: é pela fé que somos capazes de permanecermos firmes. Segundo aos Coríntios 1:24. O caminho do cristão, desde o início, é um caminho de fé. Nós somos justificados pela fé. E, portanto, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Romanos 5, 1 e 2. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível permanecermos firmes. A vida do cristão é baseada na fé, porque Deus nos dá a fé. A fé não vem de nós mesmos. Ela é um dom de Deus, derramado em nós, operada em nós pela graça de Deus. É fruto da ação poderosa de Deus na nossa vida. Ela é confirmada em nós pela ação e presença do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, sem fé não há resistência. Sem fé não há armadura. Sem fé, nós não tomamos posse do poder de Deus para a nossa vida. Porque se não cremos, se não confiamos, como podemos tomar posse de algo que sequer nós acreditamos que exista? E Paulo está deixando isso bem claro para nós, quando ele escreve que o caminho do cristão, desde o início, é um caminho de fé. Nós somos justificados pela fé, nós somos tornados justos. Nós não somos justos, nós somos pecadores, mas nós somos justificados em Cristo e por Cristo, por intermédio da fé. Fé esta que o próprio Deus, o próprio Senhor, nos dá de graça no amado, de graça em Cristo Jesus. E por isso nós somos fortalecidos, porque o Senhor Jesus está conosco, porque Deus, o nosso Pai, é que nos deu a fé. Por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos descansar, porque a fé não vem de nós, não é baseada nos nossos méritos, mas a fé é um dom de Deus para a nossa vida. Continuando o texto, nós somos justificados por Deus pela fé, mas nossa fé não termina aqui. E Paulo diz que seríamos tolos em pensar de outra maneira. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Gálatas 3, 3 a 5. Queridos, não há nada mais que nós possamos fazer, não há poder nenhum que nós possamos buscar se não tivermos fé, se não tivermos firmeza na nossa fé. Vamos entender isso. Nós somos, desde o princípio, alvos da graça de Deus. Essa graça derrama fé, a fé salvífica, a fé salvadora no nosso coração. E nós então somos justificados pela fé
em Cristo Jesus. Fé esta que o próprio Deus colocou em nós. E Paulo chega a questionar os irmãos lá de Gálatas, dizendo: vocês começaram tão bem, começaram pela fé, por que vocês agora estão se baseando no esforço da lei, estão querendo abandonar a fé? Ele diz também: será que aquele que deu o Espírito que habita em nós não é fiel para nos mantermos firmes, nos manter firmes, se Ele mesmo é quem nos justifica pela fé? Queridos, nós não podemos querer aperfeiçoar as nossas forças baseados nas obras da lei, muito menos nas nossas forças pessoais, pelo nosso esforço próprio. É o Senhor que nós cremos, é o Senhor que nós servimos, é quem nos aperfeiçoa pela fé com a qual nós recebemos a sua palavra. A sua palavra fala ao nosso coração, a sua palavra dita como nós devemos andar, como nós devemos nos portar, mas tudo isso debaixo da iluminação de Deus por meio da fé. Paulo continua dizendo: não somente fomos justificados pela fé, mas através da fé, uma fé que Deus soberanamente nos deu. O poder de Deus continua a operar nas nossas vidas. A fé que nós recebemos do Senhor ela tem uma continuação. Nós crescemos na fé, nós exercitamos a nossa fé e dessa forma nós somos levados a permanecermos firmes, a perseverarmos, a buscarmos conhecimento, a buscarmos uma comunhão maior com Deus através da sua palavra. Como está a sua fé? Você está tendo uma fé, você tem uma fé inabalável? Você tem buscado crescer cada vez mais em santificação, buscado cada vez mais crescer no conhecimento da palavra do Senhor? Você tem buscado com fé, você tem orado com fé, você tem fé nas promessas do Senhor? O que é fé para você? Eu gostaria de finalizar a aula de hoje, mais uma vez, vendo um vídeo e entendendo de que fé nós estamos falando, de que fé o apóstolo Paulo está nos ensinando, a respeito do que, como, qual é a fé que nós temos, qual é a sua fé. Vamos assistir o vídeo. No último censo do IBGE, aqui no Brasil, constatou-se que o grupo religioso que mais cresceu foi daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que professam o ateísmo. O ateísmo é a descrença total na existência de Deus. E eu pergunto, você crê em Deus? Alguns dizem, bom, eu creio numa força superior. Outros afirmam, eu creio em Deus. Mas o que é crer em Deus? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e se tornam o galardoador daqueles que o buscam. Quando você olha para Deus, você pode ter fé, porque você é salvo pela fé, você vive pela fé, você vence pela fé e você caminha de fé em fé. A fé não é uma crença vaga, não é fé na fé, não é fé na religião, não é fé nos santos, é fé naquele que é a rocha dos séculos, aquele que não pode falhar, aquele que promete e cumpre o que diz, aquele que vela pela sua palavra em a cumprir. O caráter de Deus,
as promessas de Deus, as grandes intervenções de Deus na história são um fundamento sólido que podem ancorar a convicção de que a fé é um sólido fundamento no Deus Todo-Poderoso. Você tem fé? Hoje Deus desafia você a confiar nele, em qualquer circunstância, sob qualquer dificuldade que você esteja atravessando. Põe os seus olhos em Deus. O Deus que fez é o Deus que faz. O passado é a garantia de que no futuro Deus continuará cuidando de você. Põe os seus olhos em Deus, confia nele, descansa o coração nele e desfrute de uma vida plena, maiúscula, abundante e superlativa. Amém. Queridos, que nós possamos cada vez mais crescer em santidade, crescer em devoção, mas que nós possamos também crescer de fé em fé. Que nós tenhamos uma posição firme, convicta daquilo que cremos, porque desta forma nós podemos buscar e nos equiparmos com o poder de Deus e a armadura de Deus que nós passaremos a estudar a partir da semana que vem, porque nós temos fé naquele que promete nos guardar, porque a nossa fé é inabalável, não porque é baseada nos nossos conceitos, mas porque nós baseamos a nossa fé no Deus que nós servimos, no poder que Ele tem e nas promessas que Ele nos faz. Tenham todos uma boa semana, um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma aula, obrigado porque mais uma vez a Tua palavra falou ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma fé inabalável, ó Deus, e que essa fé, Pai, agrade o Teu coração, Senhor. Fica conosco neste domingo, nos dá, Senhor, momentos de alegria, momentos de paz, momentos, ó Deus, de comunhão em família, e que logo mais à noite, Senhor, nós estejamos juntos, buscando o Senhor, louvando, engrandecendo o Teu nome, cultuando ao Senhor, juntos como igreja do Senhor. Pai, guarda-nos na força do Teu poder, é o que nós te pedimos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até logo mais à noite. Deus abençoe.